Bom dia! Vamos iniciar mais uma aula de história? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a passagem do tempo. Assim como nós, o ambiente em que vivemos passa por muitas mudanças. Nem todas as mudanças que acontecem ao longo do tempo são benéficas. Algumas ações não contribuem para o bem da humanidade e do planeta. No entanto, boas atitudes sempre colaboram para que o mundo se torne um lugar cada vez melhor para vivermos. Ao longo da história, o ser humano sentiu necessidade de marcar a passagem do tempo. Então ele criou diferentes instrumentos que possibilitaram a contagem e o registro do tempo decorrido, como o calendário e o relógio. História do relógio. Houve o tempo do relógio solar, a época da ampulheta, o toque dos sinos na igreja, os relógios mecânicos que foram usados para contar as horas e atualmente nós temos os nossos relógios digitais. Há alguns anos, o ser humano pode levar esse contador de horas aonde quer que vá. Afinal, todos precisamos controlar o nosso tempo. Quem não faz isso acaba sendo controlado pelo relógio. Parabéns! Você aprendeu a controlar o seu tempo. Acompanhando a leitura no livrinho didático, página 8, Passagem do Tempo. Você sabia que existem diferentes medidas para a passagem do tempo? Observe as imagens e depois identifique quanto tempo passou em cada uma das situações. Leia o que dizem as crianças. Eu tomo banho todo dia de manhã. Minha mãe diz para eu não demorar, por isso levo poucos minutos. Desde a hora que eu chego à escola até o horário da saída, passam algumas horas. Meus avós sempre contam histórias quando eles eram crianças. São histórias de vários anos atrás. Eu adoro comemorar o meu aniversário. Faltam 2 meses para a minha festa. Em todas essas situações, podemos observar a passagem do tempo. A menina conta o tempo para passar no banho. O menino, o horário que está estudando. Os avós contam histórias de muitos anos atrás. E a menina conta quanto tempo falta para a festa de aniversário dela. Observe as situações representadas e identifique quanto tempo passou em cada uma delas. Minutos, horas, meses ou anos. A quantidade de tempo é igual ou diferente? Responda para a tia Ju. Podemos observar, na primeira imagem, uma casa sendo construída. Quanto tempo ela levou para ficar pronta? Minutos? Horas? Meses ou anos? Meses. E a mulher saindo de manhã para ir ao trabalho e voltando no final da tarde. Levou minutos, horas, meses ou anos? Horas. Na fotografia, primeiro temos um bebezinho e depois, na outra imagem, nós temos uma menina já grande. Quanto tempo levou? Anos, levou anos. E o menino para escovar o dente? Minutos. Então, podemos perceber nessas imagens a passagem do tempo de diferentes formas, em minutos, horas, meses e anos. Dia e noite. De dia, o sol brilha amarelinho lá no céu e os passarinhos cantam felizes pelo ar. Acordo, me arrumo, tomo um leitinho e bem cedinho começo a estudar. À noite, a lua ilumina todo o céu. O sol já foi embora descansar. Eu tomo banho e visto meu pijama e bem quentinho vou deitar.
Depois de uma boa noite de sono, um novo dia há de começar. O dia é dividido em 24 horas. As horas são divididas em minutos. Por sua vez, os minutos são divididos em segundos. Assim, um dia tem 24 horas, 1 hora, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. A tia Ju vai repetir. Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Durante o dia, podemos observar que há períodos em que o céu está mais claro ou mais escuro. Observe as ilustrações a seguir que representam a etapa de um dia. Manhã, tarde e noite. Durante os períodos do dia, ou seja, da manhã, da tarde e da noite, podemos realizar diversas atividades. Existem atividades em que são realizadas em segundos, outras que são feitas em minutos e outras que são desenvolvidas em horas, em meses e até um ano. Vamos para um jogo rápido? Complete as frases com as palavras que indicam a medida de tempo correta em cada situação. Letra A. Bater palmas ou piscar os olhos são ações que duram alguns minutos, segundos ou horas? Letra B. Para escovar os dentes, levamos alguns segundos, minutos ou horas? E na letra C, desde que a hora que chego à escola até a hora da saída, passam algumas segundos, minutos ou horas? Segunda questão. Observe as atividades apresentadas a seguir e depois complete o quadro de acordo com o período do dia em que você realiza. Vamos ler as palavras que tem no quadro? Brincar, almoçar, tomar banho, fazer tarefa, jantar, tomar café da manhã, dormir, estudar na escola e assistir à TV. Então, quais dessas atividades é feita durante a manhã? Quais dessas atividades são realizadas no período da tarde? E quais dessas atividades são realizadas no período da noite? Você vai escrever na coluna correta. Terceira questão. Diversos artistas em diferentes épocas criaram obras de arte representando aspectos ligados aos períodos do dia. Vá até o material de apoio e destaque as imagens das obras produzidas. Depois, colhe-as em espaços correspondentes, de acordo com as informações apresentadas. Lembrando que o material de apoio fica no finalzinho do livro, então você irá destacar para poder colar as imagens a seguir. As obras de arte de diferentes artistas em diferentes épocas. É verdade que é noite no Brasil enquanto é dia no Japão? Sim, é verdade. Isso acontece porque enquanto a luz do sol ilumina uma parte do planeta, a outra parte fica no escuro. Vimos que o dia tem 24 horas. Esse é o tempo aproximado que a Terra leva para girar em torno de si mesma. Esse movimento é chamado de rotação. Assim, em determinado momento de rotação, a parte do planeta é iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte não é. A Terra também realiza outro movimento, mas em torno do Sol. É um movimento chamado de translação, que leva cerca de 365 dias para dar a volta completa. Os movimentos de rotação e translação ocorrem ao mesmo tempo. A ilustração a seguir representa esses dois movimentos. Então, observe a imagem. As setas amarelas representam o movimento de rotação e as setas laranjas representam a translação. Rotação e translação. O planeta Terra, que aliás não tem a forma plana, mas sim geóide, ou seja, é uma esfera.
porém mais irregular. Está em constante movimentação. E dentre alguns de seus muitos movimentos, vamos falar sobre dois principais: a rotação e a translação. Tais movimentos são essenciais para a manutenção da vida na Terra, além de contribuírem para a existência do dia e da noite. Eles também influenciam nas estações do ano e são responsáveis por fenômenos astronômicos, tais como os solstícios e os equinócios. Rotação. A rotação é o movimento em que a Terra gira em torno de si mesma. Ele dura aproximadamente 24 horas, ou, para ser mais exato, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Ele ocorre no sentido anti-horário, ou seja, do oeste para o leste. E a velocidade média desse movimento é de aproximadamente 1.669 km por hora. Este é o movimento responsável por determinar os dias e as noites, pois durante esse processo de rotação, enquanto um lado da Terra está voltado para o Sol, neste lado é dia, e em contrapartida, do lado em que não há iluminação solar, é noite. A rotação ainda interfere na circulação geral da atmosfera, no movimento das correntes marítimas e foi determinante para a criação do sistema de fusos horários, que foi criado para padronizar o horário em todo o mundo e é calculado a partir da divisão da Terra em 24 horas. Translação. A translação é o movimento que a Terra, bem como os demais planetas do Sistema Solar, realiza ao redor do Sol. Essa movimentação dura aproximadamente 365 dias, ou, para ser mais preciso, 365 dias, 5 horas e 48 minutos, cujo percurso se faz a uma velocidade média de 107.000 km por hora. Ele também é o movimento responsável por estabelecer as estações do ano. Haja vista que tal movimentação provoca uma variação de incidência dos raios solares que chegam à Terra. E por isso, em um período de um ano, temos 4 estações com características bem diferentes, que são a primavera, o verão, o outono e o inverno. E essa foi a nossa aulinha de história de hoje.